Hoje vou contar a vocês sobre Valentina, uma secretária que guardava segredos perigosos demais. Esta é a história de como ela conheceu Rafael Domingues, o empresário mais misterioso de São Paulo, durante um réveillon que mudaria suas vidas para sempre. Mas esta história tem um final que ninguém viu chegando. A neve artificial caía sobre a cobertura do Hotel Fasano, enquanto a elite paulistana celebrava a chegada de 2024. Valentina Costa observava tudo daquele terraço gelado, tremendo sob seu blazer fino demais para o ar-condicionado exagerado que simulava um inverno europeu. Seus dedos estavam dormentes, segurando a bandeja de champanhe vazia. Ela não deveria estar ali, não naquela festa, não naquele mundo. 3 meses atrás, Valentina era apenas uma estudante de administração, trabalhando meio período numa empresa de eventos. Hoje, sem saber exatamente como, havia se tornado a secretária particular de Rafael Domingues, um empresário cujo nome era sussurrado com reverência nos corredores corporativos de São Paulo. O que ninguém sabia, o que ela descobrira por acidente ao arquivar documentos errados, era que Rafael não era apenas um empresário comum. Ele controlava um império de investimentos e negócios que operavam nas áreas cinzentas da lei, com conexões que iam de políticos a empresários internacionais de reputação duvidosa. E ela, idiota que era, continuara trabalhando para ele. Porque precisava do dinheiro, porque sua mãe estava doente, porque a vida não lhe dera escolhas melhores. Valentina! A voz cortante de Marcela, a gerente de eventos, atravessou o barulho da festa. "O que você está fazendo aqui fora? Volte para dentro e ajude no buffet." Valentina engoliu seco. Através das portas de vidro, podia ver Rafael no centro do salão principal, impecável em seu smoking preto. Alto, ombros largos, cabelo escuro perfeitamente penteado para trás. Aos 35 anos, ele tinha o tipo de beleza que impressionava. Mandíbula quadrada, olhos escuros penetrantes, uma presença que fazia todos ao redor prestarem atenção. Ele estava cercado por homens de terno e mulheres deslumbrantes, mas seus olhos estavam fixos nela. Mesmo dali, mesmo através do vidro, Valentina sentiu o peso daquele olhar. Ela entrou rapidamente, desviando o rosto. Não podia encará-lo, não depois do que descobrira naquela tarde. Enquanto organizava arquivos em seu escritório, preparando tudo para a pausa de fim de ano, Valentina encontrara uma pasta marcada como Pessoal RD. Dentro, entre documentos de propriedades e investimentos, havia fotos de vigilância, fotos dela. Entrando em seu apartamento, saindo da faculdade, visitando sua mãe no hospital. Havia até fotos de dentro de sua casa, tiradas por ângulos que sugeriam câmeras escondidas. Rafael Domingues a vigiava. Há meses. O pânico a fizera guardar tudo de volta com mãos trêmulas. Ela precisava sair dali. Precisava renunciar. Mas não podia fazer isso sem levantar suspeitas. Então aceitara trabalhar naquela festa de réveillon, sua última tarefa, planejando desaparecer logo depois. Champanhe? Valentina ofereceu mecanicamente a uma mulher de vestido dourado. "Querida, você está tremendo." A mulher franziu a testa. "Está se sentindo bem?" Não, não estava. Estava apavorada, porque Rafael continuava olhando para ela. E agora caminhava em sua direção, dispensando com um gesto os homens que tentavam acompanhá-lo. Valentina recuou instintivamente, mas esbarrou em uma mesa. A bandeja de champanhe inclinou perigosamente. "Com licença." A voz grave de Rafael soou a centímetros de seu ouvido e uma mão firme segurou a bandeja antes que caísse. "Preciso falar com minha secretária." Não era um pedido. Era uma ordem. Ele pegou a bandeja de suas mãos e a colocou sobre a mesa mais próxima. Então, segurou o pulso de Valentina com firmeza gentil, mas inquestionável. Seus dedos estavam quentes contra a pele gelada dela. "Senhor Domingues, eu... não aqui."
Ele a guiou através da multidão, ignorando os olhares curiosos. Valentina tentou se soltar, mas ele apertou levemente o pulso dela. Uma advertência silenciosa. Rafael a levou para fora, para um terraço lateral vazio. A neve artificial não caía ali, mas o vento cortante de dezembro em São Paulo, amplificado pelo ar-condicionado industrial, fazia Valentina tremer violentamente. Por favor, senhor, eu posso explicar. Explicar o quê? A voz dele era perigosamente calma. Por que você está aqui fora, congelando, ao invés de estar lá dentro fazendo seu trabalho? Valentina piscou, confusa. A Marcela mandou. Marcela não é sua chefe. Eu sou. Rafael tirou o paletó do smoking e, antes que ela pudesse protestar, colocou sobre seus ombros. O tecido estava quente, cheirando a uma colônia cara e a algo exclusivamente masculino. Você está tremendo há 20 minutos. Acha que eu não percebi? Ela não sabia o que dizer. Ficou parada ali, envolta no paletó dele, grande demais para seu corpo miúdo, enquanto Rafael a estudava com aqueles olhos escuros impossíveis de decifrar. Você entrou no meu escritório hoje, ele disse de repente, e o coração de Valentina despencou. Encontrou coisas que não deveria ter encontrado. Não havia como negar. Ele sabia. Claro que sabia. Eu não vou contar para ninguém, Valentina sussurrou, recuando até suas costas tocarem a grade do terraço. Por favor, eu só preciso do emprego até... Até quando? Rafael deu um passo à frente, depois outro, encurralando-a contra a grade. Até juntar dinheiro suficiente para desaparecer, para levar sua mãe para longe de São Paulo. Lágrimas arderam nos olhos dela. Como você... Eu sei tudo sobre você, Valentina. A voz dele era quase gentil agora, o que de alguma forma era mais intimidador. Sei que você estuda à noite. Sei que sua mãe tem câncer de pulmão em estágio 3. Sei que você recusou 3 propostas de emprego melhores porque nenhuma oferecia plano de saúde bom o suficiente. Então, por que me contratou? A pergunta saiu mais como uma acusação. Se você sabe que eu sou ninguém, que eu não sirvo para esse mundo, porque você é exatamente o que eu preciso. Rafael ergueu a mão e Valentina encolheu-se, mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua reputação intimidadora. Alguém honesta, alguém leal, alguém em quem eu possa confiar. Você me vigia, Valentina acusou, a voz tremendo. Invadiu minha privacidade. Como posso confiar em você? Os lábios de Rafael se curvaram num sorriso que não chegou aos olhos. Confiança no meu mundo, querida, é conquistada com informação. Eu precisava ter certeza. Certeza de quê? De que você não me trairia quando descobrisse a verdade. Ele se inclinou, o rosto tão próximo que Valentina podia contar as pequenas cicatrizes em sua mandíbula. E vai descobrir muito mais do que isso. Porque a partir de hoje, Valentina Costa, você não é mais apenas minha secretária. Então o que eu sou? O coração dela batia tão rápido que doía. Importante para mim. A palavra saiu como uma promessa. E no meu mundo, o que é importante para mim, eu protejo. Sempre. Os fogos de artifício explodiram no céu, anunciando a meia-noite. 2024 chegava em meio a luzes e estrondos, mas Valentina mal notava. Estava presa no olhar de Rafael Domingues, no calor de seu corpo próximo demais, na certeza terrível de que sua vida acabara de mudar para sempre. E quando ele baixou a cabeça, capturando seus lábios, num beijo que a fez esquecer do frio, do medo, de tudo exceto da sensação de estar completamente perdida. Naquele momento, Valentina soube que não havia mais volta. Rafael Domingues a reclamara, e homens como ele nunca desistiam do que queriam. O apartamento de Rafael Domingues ocupava todo o último andar de um prédio em Jardim Europa. Valentina nunca estivera ali antes. Suas reuniões com ele sempre aconteciam no escritório corporativo,
ou em locais neutros. Agora, às 2 da manhã do primeiro dia de 2024, ela estava parada no meio de uma sala que mais parecia uma galeria de arte, tremendo por motivos que não tinham nada a ver com frio. Sente-se, Rafael apontou para o sofá de couro enquanto se dirigia ao bar. Você precisa de algo mais forte que champanhe. Valentina não se sentou. Ficou ali, ainda envolta no paletó dele, os lábios formigando com a memória daquele beijo. Um beijo que durara apenas segundos, mas que parecera queimar qualquer ilusão de que ela tinha controle sobre sua própria vida. Por que me trouxe aqui? Sua voz soou mais firme do que esperava. Rafael parou, um copo de uísque a meio caminho da boca. Virou-se lentamente e havia algo novo em seus olhos. Surpresa, talvez. Ou respeito. Porque você não é segura no seu apartamento. Ele tomou um gole. Meus concorrentes sabem quem você é agora. Vi 3 homens te observando na festa. O estômago de Valentina revirou. Seus concorrentes. Você trabalha para mim há 3 meses, Valentina. Você acha que passou despercebida? Rafael deixou o copo sobre a mesa e caminhou até ela. Há pessoas que dariam muito para ter acesso às informações que você tem. Pessoas que não hesitariam em usar você para conseguir isso. Então me solte! As palavras explodiram dela. Me deixe ir embora. Eu não quero fazer parte disso. Não pedi por nada disso. Muito tarde. A voz dele era implacável. No momento em que você viu aqueles arquivos, seu destino mudou. Você sabe demais. E no meu mundo, pessoas que sabem demais precisam de proteção. Isso é um sequestro. Valentina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Você está me mantendo aqui contra minha vontade. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, recuou. A porta está ali. Ele apontou para a saída. Você é livre para ir. Mas saiba que no momento em que atravessar aquela porta, não posso mais protegê-la. E eles virão. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas virão. E quando vierem, não será gentil. Valentina olhou para a porta, depois para Rafael. Ele estava oferecendo uma escolha, mas ambos sabiam que não era realmente uma escolha. Minha mãe, ela sussurrou. Ela está sozinha no hospital. 3 seguranças estão com ela desde as 10 da noite. Os melhores. Rafael pegou o celular e mostrou uma foto ao vivo. A mãe de Valentina dormia pacificamente em seu quarto particular, com um homem de terno discretamente sentado na poltrona ao lado. Ela está segura, mais segura do que esteve em meses. Algo dentro de Valentina se quebrou. Ela desabou no sofá, soluçando, todas as emoções reprimidas finalmente extravasando. O medo, a raiva, a exaustão, a sensação esmagadora de estar completamente fora de controle. Rafael se ajoelhou na frente dela. Suas mãos, grandes e calejadas, seguraram o rosto de Valentina com uma gentileza que a desarmou completamente. Eu não vou machucá-la, ele disse, e havia uma intensidade em sua voz que a fez acreditar. Eu juro pela memória de minha mãe, eu nunca vou machucá-la, mas preciso que você confie em mim. Como posso confiar em você? Valentina soluçou. Seus negócios são perigosos. Você opera nas sombras. Eu protejo o que é importante para mim. Rafael limpou as lágrimas dela com os polegares. E você é importante agora, Valentina. Quer você aceite ou não, quer você goste ou não. E eu cuido do que é importante para mim, melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo poderia. Por quê? A pergunta saiu num sussurro quebrado. Por que eu? Rafael hesitou. Por um momento, algo vulnerável passou por seu rosto, tão rápido que Valentina quase pensou ter imaginado. Porque quando eu olhei para você pela primeira vez, 3 meses atrás, vi algo que não via há anos. Ele se levantou virando as costas para ela. Vi bondade genuína. Vi alguém que trabalha 3 empregos para pagar tratamento de câncer da mãe e ainda encontra tempo para ser voluntária numa creche aos domingos.
Vi alguém que recusa subornos, mesmo quando está desesperada. Valentina ficou congelada. Como você sabe sobre a creche? Eu disse que sei tudo sobre você. Rafael virou-se novamente. Há 6 meses, alguém tentou te oferecer R$ 10.000 para entregar informações sobre seu chefe anterior. Você recusou. Jogou o dinheiro de volta e disse que preferia morrer de fome a vender sua integridade. Ela lembrava daquele dia. Um homem estranho a abordara na saída da faculdade, fazendo perguntas sobre o escritório de contabilidade onde trabalhava. Quando ela recusou, ele ficara insistente, até ameaçador. Aquela pessoa trabalhava para você. Era um teste. Rafael admitiu sem remorso. Eu precisava saber se você era tão honesta quanto parecia. E você era. E isso, num mundo como o meu, é mais raro que diamante. Valentina não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou violada. Você manipulou minha vida inteira. Eu te protegi. Rafael corrigiu. Aquele escritório de contabilidade estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Se você continuasse lá, seria presa junto com seu chefe. Eu te tirei de lá antes que a Polícia Federal batesse na porta. Você sabia que eles seriam presos? Eu sabia porque fui eu quem alertou as autoridades. Ele disse simplesmente: aquele homem te assediava. Vi nas câmeras de segurança. Vi você recusar seus avanços 3 vezes. Na 4ª vez, quando ele te encurralou na sala de arquivo, decidi que ele precisava enfrentar as consequências. Valentina ficou de pé, cambaleante. Você denunciou um homem porque ele me assediou? Denunciei um criminoso que, além de lavar dinheiro, assediava funcionárias. Rafael se aproximou novamente. E faria de novo. Farei de novo. Qualquer um que tente te machucar vai se arrepender. Havia algo primitivo naquela declaração, algo possessivo e intenso. Valentina sabia que deveria estar apavorada. Qualquer pessoa sã estaria. Mas o que sentia era diferente. Era uma mistura estranha de medo e segurança. Você é obsessivo, ela sussurrou. Talvez. Rafael tocou o rosto dela novamente, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. Mas sou seu protetor agora. Eu não pedi isso. Não, mas vai aceitar, porque você é inteligente o suficiente para saber que essa é a única opção que te mantém segura. Ele se inclinou, a testa tocando a dela. E porque, por mais que você negue, sentiu o que eu senti quando nos beijamos. Valentina queria negar, queria dizer que não sentira nada, que aquele beijo não a afetara, que seu coração não acelerara e seu corpo não estremecera com um desejo que nunca experimentara antes. Mas seria mentira, e Rafael saberia. O quarto de hóspedes fica no fim do corredor, ele disse, se afastando abruptamente. Tem uma tranca por dentro, suas coisas chegarão amanhã. Mandei buscar no seu apartamento. Sua mãe será transferida para o Hospital Sírio-Libanês segunda-feira, onde terá acesso aos melhores oncologistas do país. Valentina piscou, atordoada pela mudança repentina de assunto. Eu não posso pagar. Eu posso. Rafael voltou ao bar servindo outro uísque. Considere parte do seu novo pacote de benefícios, junto com apartamento, carro, segurança pessoal e um salário que é o triplo do anterior. Por que está fazendo isso? Porque você é importante para mim. Ele tomou o uísque de um gole só. E por que quando eu quero algo, Valentina, eu não meço esforços para conseguir? E te quero por perto, mais do que quis qualquer coisa na vida. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. Valentina sabia que deveria correr. Deveria pegar sua mãe e fugir para longe, para outro estado, outro país. Mas quando olhou para Rafael, para aquele homem poderoso e intenso que de alguma forma a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, soube que já era tarde demais. Ela estava caindo, e homens como Rafael Domingues não deixavam cair sozinho o que era importante para eles. Eles protegiam. Boa noite, Rafael.
ela disse finalmente, virando-se para o corredor. Boa noite, minha Valentina. E pela primeira vez em meses, apesar de tudo, Valentina dormiu em paz. Gostou da história? Deixa seu like e se inscreve no canal. Nos comentários me conta, você acha que Valentina está fazendo a escolha certa em confiar no Rafael? A história fica ainda mais intensa no próximo capítulo. Valentina acordou com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Por um momento confuso, achou que estava em casa, que tudo não passara de um sonho estranho. Então abriu os olhos e viu o teto altíssimo, as cortinas de seda, a vista panorâmica de São Paulo através das janelas imensas. Não foi um sonho. Estava mesmo na casa de Rafael Domingues. Levantou-se rapidamente, percebendo que ainda estava com a roupa da festa, agora amarrotada e desconfortável. No armário do quarto encontrou roupas novas com as etiquetas ainda presas, todas do seu tamanho, todas caras demais para ela sequer pensar em usar normalmente. Escolheu uma calça jeans simples e uma blusa branca, tentando parecer o mais normal possível. Quando saiu do quarto, seguiu o cheiro do café até uma cozinha absurdamente grande e moderna. Rafael estava sentado à mesa, lendo algo no tablet, uma xícara de café fumegando ao lado. Usava apenas uma calça de moletom cinza, o torso nu, revelando músculos definidos e várias cicatrizes que contavam histórias que Valentina não tinha certeza se queria conhecer. Bom dia, ele disse sem levantar os olhos. Café está pronto. Ovos mexidos, pão francês, frutas, como preferir. Valentina hesitou na porta. A cena era tão doméstica, tão normal. Nada que combinasse com um empresário misterioso. Não vou te envenenar, se é isso que está pensando. Rafael finalmente olhou para ela, um sorriso de canto nos lábios. Seria desperdício depois de todo o trabalho que tive. Ela se serviu em silêncio, sentando-se do outro lado da mesa. A comida estava deliciosa e Valentina percebeu que estava faminta. Mal comera na festa, nervosa demais. Sua mãe acordou bem, Rafael comentou casualmente. Ligaram do hospital há 20 minutos. Ela perguntou por você. Posso visitá-la? Claro. Marcos vai te levar depois do café. Ele é seu segurança pessoal a partir de hoje. Eu não preciso de segurança. Rafael suspirou, deixando o tablete de lado. Valentina, precisamos estabelecer algumas regras se isso vai funcionar. Isso? Nós. Ele gesticulou entre os dois. Você sob minha proteção. Trabalhando para mim. Vivendo aqui. Eu não concordei em viver aqui. Concordou quando não foi embora ontem à noite. Rafael se levantou, contornando a mesa. Apoiou as mãos nos braços da cadeira dela, encurralando-a. Então aqui está como vai ser. Você vai ter segurança 24 horas. Vai me informar aonde vai. Não vai sair sozinha, especialmente à noite. E vai parar de discutir comigo em tudo. Ou o quê? Valentina ergueu o queixo desafiadoramente. Os olhos de Rafael escureceram. Ou eu vou te lembrar de que quando eu quero proteger algo, eu faço do meu jeito. E os métodos que uso nem sempre são convencionais. Deveria ser uma ameaça, soava como uma. Mas havia algo no tom, no jeito como ele olhava para sua boca, que transformava aquilo em outra coisa, uma promessa, um desafio. Você não me assusta, Valentina mentiu. Rafael sorriu, um sorriso confiante. Deveria. Então se afastou, voltando ao seu lugar. Vista-se melhor. Temos uma reunião às 10. Que reunião? Com meus sócios. Preciso apresentar minha nova consultora especial. Valentina franziu a testa. Consultora? Você não acha que vou manter você apenas como secretária, acha? Rafael tomou um gole de café. Você tem diploma em administração, certo? Com especialização em gestão financeira. Suas notas foram excelentes. Você é desperdiçada organizando agendas. Você quer que eu trabalhe de verdade para você num negócio. Quero que você me ajude a torná-lo totalmente legal. A declaração a pegou completamente desprevenida. Rafael se inclinou para frente.
Construí um império, Valentina. Mas muitos dos meus negócios operam em áreas cinzentas. Estou cansado disso. Quero transformar tudo em negócios completamente legítimos. Empresas de investimento transparentes, imóveis, tecnologia. Mas para isso, preciso de alguém em quem confie. Alguém que entenda de finanças e seja honesta o suficiente para me guiar corretamente. Valentina o encarou, tentando processar. Você quer sair das áreas cinzentas? Quero evoluir, Rafael corrigiu. Meu pai construiu esse império usando métodos questionáveis. Eu expandi usando estratégia e intimidação. Mas quero que meu legado seja diferente. Quero construir algo que dure, algo limpo. Por quê? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais vulnerável. Porque estou cansado de olhar por cima do ombro, cansado de me perguntar se vou ser destruído antes dos 40 como meu pai, cansado de viver numa guerra constante. Ele olhou diretamente para ela. E porque quero poder estar com você sem que isso signifique colocar um alvo nas suas costas. O coração de Valentina pulou. Rafael, a reunião é às 10. Ele disse abruptamente, voltando ao tablet. Vista o vestido preto Chanel que está no armário. Precisa parecer que pertence ao meu mundo. 2 horas depois, Valentina estava sentada numa sala de reuniões do último andar de um prédio comercial, na Avenida Paulista, usando um vestido que custava mais que 6 meses de seu antigo salário, cercada por 5 homens que pareciam empresários de alto escalão. Cavalheiros, Rafael começou, a voz com aquela autoridade natural que fazia todos na sala automaticamente se endireitarem. Esta é Valentina Costa. A partir de hoje, ela será minha consultora especial para o projeto Fênix. Um homem robusto, com expressão séria, Valentina lembrava dele, era Paulo, o braço direito de Rafael. Franziu a testa. Rafael, com todo respeito, isso é assunto interno. E ela é da minha confiança agora. A voz de Rafael cortou como lâmina. Alguém tem algum problema com isso? O silêncio era eloquente. Ninguém ousaria contradizer Rafael abertamente. Ótimo. Valentina, por favor, explique sua análise dos nossos fluxos de caixa. Valentina engoliu seco. Rafael lhe dera acesso a todos os arquivos na noite anterior. Números, transações, tudo. Era avassalador, mas ela passara horas estudando. Vocês têm um problema sério de estrutura fiscal, ela começou, e viu vários homens se retesarem. Não quero dizer isso como crítica, mas como fato. 40% das transações passam por empresas que qualquer auditor competente identificaria como suspeitas em uma semana. Se a Receita Federal decidir investigar, todo o império pode desmoronar. Paulo bufou. E você acha que sabe mais que nossos contadores? Eu sei que seus contadores estão preocupados em minimizar impostos de forma agressiva, não em criar uma estrutura sustentável e transparente. Valentina se surpreendeu com sua própria firmeza. O projeto Fênix não vai funcionar se continuarem usando os mesmos métodos. Precisam de uma reestruturação completa. Rafael sorriu e havia orgulho naquele sorriso. Continue. Valentina respirou fundo e mergulhou na apresentação que preparara. Falou sobre holdings legítimas, sobre investimentos em startups, sobre parcerias estratégicas com empresas de reputação sólida. Mostrou planilhas, projeções, riscos e oportunidades. Quando terminou, 20 minutos depois, os homens a olhavam com uma mistura de surpresa e respeito. Isso funcionaria, um deles murmurou. Levaria anos, outro ponderou. 5 anos, Valentina confirmou. Mas no final vocês teriam um império completamente legal e transparente. Um que poderia passar para a próxima geração sem preocupações. Rafael se levantou. Cavalheiros, precisam de tempo para pensar. Reúnam suas equipes. Quero uma resposta até sexta-feira. Ele ofereceu a mão para Valentina. Vamos. No elevador, sozinhos. Rafael a puxou para perto, encostando-a na parede. Foi incrível,
Ele murmurou contra seus lábios. Você foi incrível. Eu só fiz meu trabalho. Não! Rafael segurou seu rosto. Você acabou de mostrar a um grupo de empresários céticos que existe outro caminho. Você plantou esperança onde só havia cinismo. Ele a beijou, profundo e intenso, e me fez ter certeza de que te escolher foi a melhor decisão que já tomei. Valentina se perdeu naquele beijo, em como ele a fazia se sentir poderosa e desejada ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Tem algo que preciso te mostrar, Rafael disse, pegando seu celular. Mostrou uma foto de um homem sendo escoltado pela polícia. Reconhece? Valentina ficou pálida. Era seu ex-chefe do escritório de contabilidade. Ele foi solto ontem, sob fiança. Rafael guardou o celular, a expressão endurecendo. E a primeira coisa que fez foi ir ao seu antigo apartamento. Arrombou a porta. Estava esperando por você. O sangue de Valentina gelou. Como você... Porque tinha 2 homens vigiando. Eles chamaram a polícia antes que causasse problemas. Ele foi preso novamente. Rafael tocou seu rosto gentilmente. Mas entende agora. Entende por que você não pode ficar sozinha. Existem pessoas que querem te usar, Valentina, e eu não vou permitir isso. Ela assentiu, tremendo. A realidade do perigo finalmente caindo sobre ela. Vou cuidar de você, Rafael prometeu. Sempre, mas precisa confiar em mim. Completamente. Valentina olhou para aquele homem, poderoso, intenso, mas que a olhava como se ela fosse a única coisa que importava no mundo, e tomou uma decisão. Confio, ela sussurrou. E quando Rafael a beijou novamente, selando aquela promessa, Valentina soube que não havia mais volta. Estava completamente dentro do mundo dele agora. Para o bem ou para o mal, ela era importante para Rafael Domingues. E Rafael Domingues nunca deixava desprotegido o que era importante para ele. 3 semanas se passaram como um borrão. Valentina mergulhou no projeto Fênix com uma intensidade que a surpreendeu. Passava dias analisando documentos, reestruturando empresas, negociando com advogados e contadores. À noite, jantava com Rafael, conversas que iam de negócios à filosofia, descobrindo um homem muito mais complexo do que imaginara. Ele era determinado, sim, inflexível quando necessário, mas também era surpreendentemente culto, apaixonado por arquitetura e história, e tinha um senso de humor seco que a pegava desprevenida. E os beijos? Deus, os beijos! Rafael a beijava como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água. Contra a parede da cozinha enquanto esperavam o café passar. No elevador antes de uma reunião importante. Na varanda, sob as estrelas, depois do jantar. Mas nunca ia além disso. Sempre parava, sempre recuava, sempre a deixava tremendo e querendo mais. Por quê? Ela perguntara na noite anterior, frustrada depois que ele a beijara, até ela perder o fôlego, e então simplesmente se afastara. Porque quando eu te tiver completamente, Rafael dissera, a voz rouca, não vai ser porque você se sente obrigada, não vai ser porque tem medo de mim, ou porque acha que deve isso a mim. Vai ser porque você me quer tanto quanto eu te quero, e ainda não chegamos lá. Mas estavam chegando. Valentina sentia a tensão crescendo entre eles, como um elástico esticado ao limite. Uma hora ia arrebentar. Essa hora chegou numa quinta-feira gelada de janeiro. Valentina estava no escritório de Rafael quando o caos estourou. A porta se abriu violentamente e Paulo entrou, segurando firmemente outro homem pelo braço. Traidor! Paulo declarou, empurrando o homem para a frente. Carlos estava vendendo informações para a concorrência, para os Mendes. Valentina reconheceu Carlos. Era um dos contadores que trabalhava no projeto Fênix. Um homem quieto, de meia idade, que sempre fora gentil com ela. Rafael se levantou lentamente da cadeira e Valentina viu a transformação acontecer. O homem que a beijava gentilmente desapareceu, substituído pelo empresário implacável que todos respeitavam e temiam. Isso é verdade, Carlos.
A voz de Rafael era perigosamente calma. Carlos tremia, com um olho roxo e sangue escorrendo do nariz. Eles têm minha filha, Rafael. Disseram que iam machucá-la se eu não... E você achou que trair a mim, vender nossos planos para nossos maiores concorrentes era a solução? Rafael caminhou ao redor da mesa, cada passo medido. Você pôs em risco todo o projeto Fênix. Pôs em risco todos aqui. Por favor, Carlos soluçou. Eles têm minha menina. Silêncio. Rafael abriu uma gaveta. Valentina gelou, mas ele apenas pegou um telefone. Paulo, leve-o para a sala de segurança. Vou lidar com isso pessoalmente. Não! Valentina se levantou, a palavra saindo antes que pudesse pensar. Rafael, espere! Saia, Valentina! Rafael nem olhou para ela. Não, não vou sair. Não vou deixar você fazer isso. Agora ele olhou, e a intensidade em seus olhos era impressionante. Isso não é negociável. Ele foi forçado. Valentina se colocou entre Rafael e Carlos. Eles têm a filha dele. Ele não teve escolha. Todos têm escolha. Rafael disse friamente. Ele escolheu trair, e traição tem consequências. Então deixa eu ajudar. A voz de Valentina tremeu, mas não recuou. Me dá 24 horas. Deixa eu encontrar a filha dele. Se eu conseguir, você dá uma segunda chance a ele. O silêncio na sala era ensurdecedor. Paulo olhava para Valentina como se ela tivesse perdido o juízo. Carlos chorava baixinho. E Rafael? Rafael a encarava com uma intensidade que a fazia querer correr e ficar ao mesmo tempo. Você não sabe o que está pedindo, ele disse finalmente. Sei. Estou pedindo compaixão. Estou pedindo que você seja o homem que quer ser, não o homem que seu pai era. Valentina deu um passo à frente, tocando o braço dele. Você disse que quer construir algo diferente. Começa aqui. Começa agora. Rafael olhou para a mão dela em seu braço, depois para Carlos, depois de volta para ela. 24 horas. Ele disse finalmente, guardando o telefone. Mas você não vai sozinha. Marcos e 3 homens vão com você. E se não encontrar a garota, Carlos enfrenta as consequências legais do que fez. Vou expor tudo às autoridades. Valentina engoliu seco. Aceito. As próximas 24 horas foram as mais intensas da vida de Valentina. Ela usou todos os contatos que Rafael tinha. Em todos os recursos à disposição. Investigou contas bancárias suspeitas, rastreou comunicações, seguiu pistas pela cidade. Às 23h40, apenas 20 minutos antes do prazo, eles encontraram a garota. Estava trancada num apartamento abandonado em Guarulhos, com 2 homens que foram rapidamente dominados pela equipe de segurança de Rafael e entregues à polícia. Valentina pegou a menina, Sofia, de apenas 12 anos, apavorada e tremendo, e a envolveu em sua própria jaqueta. Está tudo bem agora, ela sussurrou. Você está segura? Vou te levar para seu pai. De volta ao escritório, Carlos desabou quando viu a filha. Abraçou-a tão forte que Valentina temeu que fosse machucá-la, soluçando em alívio. Rafael observava tudo em silêncio, apoiado na mesa, os braços cruzados. Carlos, ele disse finalmente, você tem 2 opções. Primeira, pega sua filha, pega o dinheiro que vou te dar e desaparece. Muda de nome, muda de cidade, começa uma vida nova. Nunca mais trabalha para mim ou para os Mendes. Nunca mais volta a São Paulo. Carlos assentiu vigorosamente. Sim, sim, qualquer coisa. Segunda opção. Rafael continuou, e sua voz ficou mais firme. Você fica. Trabalha para mim. Me ajuda a reunir evidências contra os Mendes e entregá-las às autoridades. E eu garanto que sua filha vai ter segurança 24 horas, vai estudar na melhor escola particular de São Paulo e vai ter proteção completa. Carlos piscou, confuso. Eu não entendo. Você foi forçado a trair porque acharam sua fraqueza. Rafael se endireitou. Mas fraqueza pode ser transformada em força. Você ama sua filha mais que tudo. Isso te torna vulnerável para eles, mas leal para mim.
se eu proteger o que você ama. Ele olhou para Valentina. Aprendi isso recentemente. O coração de Valentina apertou. Então, Rafael perguntou, o que vai ser? Fico, Carlos disse sem hesitar. Faço o que você quiser, só. Por favor, proteja minha Sofia. Feito! Rafael fez um gesto para Paulo. Leve-os para um apartamento seguro. Amanhã cedo, matricule a menina no Dante Alighieri e quero 3 seguranças com ela sempre. Quando ficaram sozinhos, Rafael se virou para Valentina. Você é corajosa demais, ele disse. Completamente corajosa. Arriscou sua segurança entrando em território perigoso. Valeu a pena. Poderia ter se machucado. Mas não me machuquei. Valentina se aproximou. E salvamos uma menina e ganhamos um aliado leal. Essa é a diferença entre seu caminho e o do seu pai, Rafael. Ele via apenas traição e punia com força. Você pode ver além disso. Rafael a puxou bruscamente, as mãos segurando seu rosto. Você me transforma, ele admitiu. Me faz querer ser melhor. Me faz acreditar que posso ser mais do que isso. Ele gesticulou vagamente ao redor. Mais do que intimidação e poder. Você pode, Valentina sussurrou. Eu acredito em você. E então Rafael a beijou. Mas não como das outras vezes. Esse beijo era diferente, desesperado, faminto, sem contenção. Ele a ergueu, sentando-a na mesa, ficando entre suas pernas, as mãos entrelaçadas em seu cabelo. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu te amo desde o primeiro dia, desde que te vi recusando suborno mesmo estando desesperada. Desde que te vi sendo gentil com uma criança que nem era sua. Eu te amo, Valentina, e vou passar o resto da minha vida merecendo você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo, ela confessou. Não deveria, mas amo. Você é impossível e intenso e complicado e seu, Rafael completou. Completamente seu. Naquela noite, eles finalmente se entregaram um ao outro, meses de tensão finalmente explodindo em paixão. E quando amanheceu, entrelaçados, Valentina soube que sua vida mudara irrevogavelmente. 5 anos depois, Valentina estava na varanda de uma casa em Campos do Jordão, observando a neve real, não artificial, cair suavemente. Rafael a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Em que está pensando? Ele perguntou. Em como tudo mudou, ela respondeu. O projeto Phoenix está completo. Todas as empresas são totalmente legais e transparentes. Você é um empresário respeitado, membro do Conselho de Ética Empresarial. Carlos é seu CFO. Sofia está na faculdade de medicina com bolsa integral que você criou. E você, Rafael a virou nos braços dele, é minha esposa há 3 anos e está grávida do nosso primeiro filho. Valentina tocou a barriga ainda discreta, sorrindo. Quem diria que aquela noite de Réveillon, quando você me encontrou congelando naquela festa ridícula, mudaria tudo? Eu sabia, Rafael disse. No momento que te vi tremendo, fingindo que estava tudo bem quando claramente estava sofrendo, mas ainda assim se recusando a reclamar ou pedir ajuda. Eu soube que você era diferente, que era especial. Protetor até o fim. Valentina riu. Sempre. Rafael beijou sua testa. Mas agora sou protetor de um jeito que não coloca você em perigo, que não compromete nossos valores. Que me faz feliz, Valentina completou. Você me faz feliz, Rafael. Você e a vida que construímos, limpa, honesta, boa. Tudo graças a você. Rafael colocou a mão sobre a dela, ambos tocando a barriga onde uma nova vida crescia. Você me salvou, Valentina. Me deu um motivo para ser melhor. Nós salvamos um ao outro. Ela corrigiu. E ali, naquela casa longe do caos de São Paulo, enquanto a neve caía e o futuro se desdobrava cheio de promessas, Valentina soube que fizera a escolha certa. Porque amor verdadeiro não era apenas romance e paixão. Era também dar ao outro a chance de ser sua melhor versão.
era acreditar quando ninguém mais acreditava. Era transformar dúvidas em certezas, medo em coragem. E Rafael Domingues, o empresário que todos respeitavam, havia se tornado um homem que ela admirava, respeitava e amava com cada fibra de seu ser. Não foi um caminho fácil, mas foi o caminho deles, e foi perfeito. Essa história mexeu com você? Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acreditaria numa transformação assim? O amor realmente pode mudar uma pessoa? Compartilha com alguém que acredita em segundas chances.